Oi, boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, meu nome é Rafaela Romano. Eu conheci cripto mais ou menos em 2015, né? E aí comecei a escrever sobre isso, fiquei muito interessada, assim. E aí, bom, desde então eu tenho trabalhado para algumas empresas de cripto, principalmente na parte de conteúdo, né? Hoje eu estou aqui em parceria com a Decred para falar um pouco sobre algumas formas de monetização via blockchain e como, então, existem alguns mecanismos em que é possível você ser recompensado a partir de seus pensamentos ou a partir da sua produção de conteúdo em algum sentido, né? Eu sou antropóloga de formação, assim, então Então, eu sempre escrevi muito sobre esse mercado, e acho que talvez até por isso que essa questão do conteúdo sempre me chamou muita atenção, né? Por mais que a apresentação de hoje seja muito focada na questão da recompensa monetária, pelos pensamentos, pela produção de conteúdo, eu vou começar abordando 5 problemas que eu vejo na rede social, nas redes sociais gerais, nos mecanismos de busca. E aí eu vou apresentar como eu vejo quais são os mecanismos possíveis desenvolvidos pela blockchain para solucionar algum desses problemas, né? Então, assim, vai ser também uma apresentação um pouco rápida em relação a esses problemas, porque a gente tem um tempo curto, né? Mas no final eu vou mostrar também um pouco como essas plataformas funcionam como as pessoas que estão interessadas podem, então, começar a usar isso, né? Bom, os problemas basicamente que eu vejo atualmente em relação às redes sociais. O primeiro, eu acho que não são esses problemas, né? Então que a gente vai abordar. E aí eu vou trabalhar cada um deles assim a partir de algumas notícias que são bem populares, assim, a gente vê por aí. Bom, o primeiro problema, e eu acho que é dos que todos nós já vivenciamos, ou se não vivenciamos, a gente provavelmente vai vivenciar, é a questão dos vazamentos de dados, né? Então, praticamente todas as redes sociais, eu assim, acho que todas já tiveram os seus dados vazados. A gente tem alguns casos de vazamento, por exemplo, como o caso da Ashley Madison, que, sim, provocou um grande caos social, né? Levando em conta que praticamente todas as pessoas da cidade tinham conta lá, então eu tinha uma cidade que teve um grande problema, um grande transtorno em relação a esses dados, mas na verdade isso é um ponto que acontece com absolutamente todas as redes sociais, assim, se a gente leva em conta que a gente atualmente é quase um código de barras ambulante que produz informações na internet em todo o tempo, existem cada vez mais brechas de segurança, então todo mundo está bem suscetível a esse problema, né? Atualmente a gente teve esse caso do TikTok, que inclusive tá sendo discussão da proibição dele, né? Pelo compartilhamento do dado dessas pessoas com o PCC, né? Com o Partido Popular da China. Então, assim, esse é um problema que é largo e visto em praticamente todas as plataformas, em que, inclusive, sim, a gente vai ver como trabalhar, né? Mas todas elas estão bem suscetíveis a isso. Uma questão também que é bem interessante, que inclusive nessas semanas ela tomou outra proporção, eu acho que é a questão da censura, né? Então, assim, o TikTok também já foi alvo de críticas em relação à censura que ele fez de alguns conteúdos falando mal da China, por exemplo. Mas a gente tá vendo, principalmente em alguns países que são mais ditadores, a questão da censura e a sanção contra os produtores de conteúdo é muito forte. E atualmente a gente está vendo uma discussão bem controversa, né, em relação ao Facebook e está havendo um grande movimento exigindo que ele reveja a política dele de privacidade. E aí, nesse sentido, eu acho que é bem complexo, né? Porque a gente sempre, então, teve essa crítica de assim, eles estão censurando, e a crítica agora quase é assim, não está censurando, né? Aí existe essa questão até do paradoxo da tolerância, né? Que a gente diz, bom, então algumas coisas não podem, a liberdade não é restrita, né? Eu acho que é uma discussão bem complexa em nível filosófico, assim, mas que todas as redes sociais também estão tendo que lidar com essa questão, né? Da fake news, da produção de conteúdo e como você conseguir fazer com que essa rede social seja de fato saudável, sem que você tenha a censura delas. Um terceiro ponto bem interessante também é essa questão da manipulação. Então, como grandes bases de dados podem ser usados para manipular o comportamento das pessoas e para fazer com que determinadas ações e determinadas coisas sejam conquistadas. A gente teve esse caso bem grande, assim, em relação à Cambridge Analytica, né? E a capacidade dela de manipular uma questão eleitoral. Nesse sentido, então, esses dados, eles realmente podem
podem causar estragos também aí, além da Relay Madison em níveis de cidades, em níveis de mundo, né, em nível de países. E aí, a questão, assim, que a gente tem agora, que é o foco dessa apresentação, é a questão da distribuição de pagamento, né? Então, no final das contas, o Facebook, o Instagram, eles são absolutamente nada, eles são uma plataforma vazia, em que todo valor agregado a ela é o valor produzido, é o valor do conteúdo produzido pelos próprios usuários. E aí a gente tem a impressão, né, que é uma coisa dada de graça pra gente, esse mecanismo de busca, ou Facebook. E aí tem essa frase muito interessante que diz: se você não está pagando pelo produto, então você é o produto, né? E é de fato o que acontece nessa geração oculta de renda, que, que a gente não vê, enfim, esse pagamento, mas esse pagamento está acontecendo a partir do momento em que praticamente toda a renda de Google, Facebook vem da venda dos próprios dados dos usuários, né? Então, a gente tem empresas bilionárias, cujo valor está completamente agregado ao conteúdo que os usuários produzem, mas os usuários, de fato, não recebem absolutamente nada por essa produção de conteúdo, né? E acho que o quinto problema é um problema que tangencia absolutamente todos eles, que é a falta de autonomia. Então, tudo bem, são os usuários que produzem todo o conteúdo que existe nessa plataforma, mas os usuários não têm capacidade, não têm ferramentas para modificar como essa plataforma é feita, né? Nesse último caso, em relação ao Facebook, a gente teve uma organização muito grande de pessoas reivindicando a revisão da política dele de privacidade. Eles tiveram uma reunião com o Zuckerberg e eles falaram que foi uma decepção, né? Então, no final das contas, eles não tiveram nenhuma ferramenta e a reunião não deu em particularmente nada, né? E aí, esses problemas sempre me fazem pensar, assim, né? Acho que a pergunta é: poderia um mecanismo de busca ou uma rede social ser por design de uma forma que ela fosse impedida de compartilhar as informações dos usuários, ou escolher o que deve e o que não deve ser publicado e ainda recompensar os usuários pelos conteúdos e pela busca dessas interações, né? Então, essa é a pergunta que eu tento responder mostrando esses mecanismos via blockchain, né? Então, assim, eu vou tentar passar por cada um deles, assim, mais ou menos mostrando para vocês como eu acho que a blockchain responde a cada um desses problemas que a gente tem, né? A questão do tratamento indevido de dados dos clientes, eu acho que é um dos pontos mais fáceis de ser respondido, no sentido de que os usuários dentro da blockchain não precisam ser vinculados às suas próprias identidades, né? Então, assim, você pode criar uma identidade, você tem um nome lá, e aquele nome não é necessariamente seu, então não tem como ninguém te vincular a isso. Então, meio que é impossível você sofrer um ataque, já que a sua identidade não está vinculada a você de nenhuma forma, né? Ela é bem interessante, assim, porque na blockchain a dinâmica entre público e privado é uma coisa complexa, porque todos os dados são públicos, mas não necessariamente que os dados estão vinculados a uma pessoa, né? E esses dados não vão ser detidos por alguém que vai poder usar isso como a pessoa quiser, né? Ou como a empresa quiser. Então, esse é um ponto interessante que a gente consegue resolver isso via criptografia e via pseudonimicidade, né? A questão da censura ou da falta dela, então, eu vou mostrar para vocês como funciona algum deles, mas existe um conceito que é conhecido como Proof of Brain, que é, ao invés de existir uma entidade centralizadora que vai dizer o que pode e o que não pode, são os próprios usuários que vão fazer a gestão desses conteúdos para definir quais são as coisas que devem se manter dentro daquela rede ou quais não devem, né? A questão da manipulação de conteúdo, a manipulação do comportamento via exposição desses conteúdos e de funcionamento desses algoritmos é uma coisa que também com o sistema open source é bem resolvido, todas as pessoas podem saber como aquela coisa funciona e a gente não tem a capacidade de manipular aqueles algoritmos para que eles sirvam a determinados propósitos e não a outro, né? A questão da falta de autonomia, a gente tem a questão dos modelos de governança descentralizados são super bem desenvolvidos, eu acho que talvez seja uma das coisas mais interessantes para se olhar dentro das criptomoedas. A Decred, inclusive, tem a Politeia, que a gente vai mostrar aqui também, mas são formas de fazer com que a própria comunidade ou as próprias pessoas que fazem parte de um ecossistema, de uma rede social ou de qualquer coisa que seja, tenham capacidade de se organizar para definir quais coisas devem passar e quais coisas não devem passar.
E a questão da inexistência de distribuição de pagamento é bem resolvida também com essa blockchain chamada Steam, né? Bom, só para explicar, assim, para que todo mundo fique mais ou menos na mesma linha, né? A questão da governança. Existem diferentes protocolos e governanças, mais comuns é o Proof of Work e o Proof of Stake. Proof of Work é um mecanismo de consenso utilizado pelo Bitcoin. Então, basicamente, você tem computadores distribuídos pelo mundo que estão disputando para resolver um problema matemático, que é super difícil de ser resolvido, mas é fácil de você saber se a resposta é certa ou errada. A partir do momento em que as pessoas, quando alguém consegue, então, resolver esse problema, ele ganha, ele pode registrar ele pode registrar o seu bloco de transações na blockchain e ele ganha recompensas por esse processo, né? E aí, assim, existem diferentes tipos de consenso dentro do Bitcoin. Quando você quer, deixa eu ver se eu trouxe aqui, peguei, sim. Quando você quer sugerir uma alteração para esse protocolo, você tem que submeter um BIP, né? E aí o que acontece é que esse processo do Bitcoin é um processo um pouco centralizado em poucos desenvolvedores. Então, toda vez que você quer submeter, você faz um BIP, você submete uma proposta para um desenvolvedor, que vai passar se aquilo deve ou não ser feito, ele vai ir para votação, aí ele pode ser aceito ou não, você precisa defender aquilo, aí se passar, depois ele precisa passar para os mineradores, mas de fato são poucas pessoas que participam desse processo de governança do protocolo, das formas de autorização, e você requer um nível técnico muito grande para conseguir fazer parte desse consenso, né? Então, a Decred é um dos exemplos de uma moeda que tenta resolver esse problema do Bitcoin. Então, na verdade, ela até surge exatamente desse conflito, né? De pensar assim, pô, o desenvolvimento do Bitcoin é uma coisa muito centralizada, então a gente tem que conseguir desenvolver um jeito das pessoas fazerem parte disso mais fácil, né? A Decred, se você... O que funciona, então, é o Proof of Stake, então ao invés de os computadores que rodam, que dão um poder computacional, serem aqueles que vão definir quais são os protocolos que vão ser atualizados e passados, são, na verdade, os detentores das moedas, os detentores dos tickets. Tem até esse bonequinho que é o ticket, que é o mascote da Decred, que vai dizer como deve ou não ser feito, né? Então, eles podem participar de votações para dizer se eles concordam ou não. Você só precisa ter o ticket para participar desse processo de governança. Então, você sai de modelo em que você tem só mineradores, que são poucos players, para um processo muito mais centralizado, em que todos os detentores da moeda podem participar desse processo de votação ou não. E aí também eu vou mostrar ali depois a plataforma para vocês, mas esse processo de financiamento de projetos, então você tem parte das moedas destinadas para o financiamento de projetos que a comunidade acha interessante. Então, a gente acha que agora seria interessante que a gente dedicasse uma parte do nosso dinheiro para marketing, porque tem poucas pessoas que ainda sabem, as pessoas não estão entendendo isso. Ou não, a gente acha que, na verdade, tem que financiar um projeto de bug bounty para a gente consiga ver os riscos e fazer uma mitigação disso. Então, a comunidade consegue definir como esse dinheiro vai ser gasto a partir da Politeia, né? Então, essa é uma forma, assim, tipo, a partir do momento em que a gente pensa essas governanças em que os próprios participantes dos ecossistemas conseguem definir como as coisas evoluem, a gente conseguiria, por exemplo, então, nesse caso do Facebook atualmente, colocar uma proposta em que os usuários do Facebook votassem e falassem, não, esse tipo de coisa não passa. E esse tipo de coisa passa. E aí você não precisaria que uma pessoa, Zuckerberg, definisse o que é certo e o que é errado perante a ética do mundo inteiro. Você não tem alguém você não tem esse status de super hierarquia capaz de definir por todos os usuários quais coisas devem, quais coisas não devem acontecer, né? Essa ideia também é chamada de Proof of Brain, que é, assim, aproveitar a inteligência da coletividade para que a gente possa definir como as coisas devem ou como elas não devem acontecer e não deixar na mão de entidades centralizadoras esse processo, né? Bom, no caso do Steam, que é essa rede social que eu vou mostrar para vocês, que é interessante como eles resolvem esse problema de distribuição e de recompensa, a gente tem uma variação do Proof of Stake, que é o Delegate Proof of Stake. Então, ao invés de todas as pessoas que detêm as moedas terem a capacidade de ser atualizado, todos os usuários podem delegar o seu poder para alguns players que as pessoas acham interessante. Então, assim,
Eu não entendo, na verdade, como funciona a mineração, então me sinto muito capaz de votar. Eu vou escolher algumas pessoas que eu acho que têm uma capacidade técnica melhor do que a minha, para definir como as coisas devem ou como essas coisas não devem ser feitas. Então, é uma variação disso. Bom, mas então, que é a questão principal aqui da apresentação, como que é possível monetizar os seus pensamentos via blockchain, né? Nessa blockchain, então, do Steam, ao invés de as novas moedas criadas serem dadas para aquelas pessoas que detêm o poder de mineração, como é no caso do Bitcoin, nessa moeda você tem essa pool com todos os Steams criados e você distribui as recompensas para os usuários que estão contribuindo com a plataforma na forma de conteúdos deles. Então, seja na forma de produção de conteúdo ou na forma de curadoria desse conteúdo, né? E eles se recompensam em basicamente três tipos de token. O Steam Dollar, que é uma stablecoin, então é uma moeda que não tem variação, né? Ela sempre está pareada com dólar. O Steam Power e o Steam mesmo. O Steam Power é como se fosse um token de status, assim. Então ele vai definir basicamente qual é o seu poder dentro dessa comunidade, né? Porque a ideia é de que também não é todo mundo que tenha que ter o mesmo poder de definir como as coisas vão ser feitas. Quanto mais você participa, mais é o seu poder perante essa comunidade. Aqui tem mais ou menos um exemplo, então, de como isso funciona. Toda vez que novas moedas são criadas, 70%, 75% delas é distribuída para os curadores e para os produtores de conteúdo. Então, são essas pessoas que estão construindo, de fato, o que gera dentro da rede, né? 10% vai para essas witnesses, que seria como se fossem os mineradores, são as pessoas que estão rodando o nó do protocolo mesmo, e que é as pessoas para quem você vai delegar. Você pode escolher, então, quem vai ser essa witness. E 15% é distribuído para os detentores de SP. Esses 15% é uma forma que eles têm de financiar a rede para que você, assim que você ganha essa moeda, você não liquide ela, né? E aí, tipo assim, ganhei, vou liquidar, ganhei, vou liquidar, ganhei, vou liquidar, e o dinheiro só sairia. Como a gente paga esses 15%, eles geram como se fossem os juros. E aí isso faz com que as pessoas que estão dentro da comunidade mantenham essa moeda ao invés de liquidar ela. Bom, existe, assim, vários detalhes dentro disso. Então, assim, se você faz a curadoria do conteúdo antes de 30 minutos, uma parte maior do curador, existe uma distribuição bem complexa, assim, várias contas são feitas para ver de fato como acontece a distribuição, mas basicamente é isso, assim, né? É desse jeito que funciona. E aí, a partir do momento em que você vai participando, você tem um poder e um peso desse voto. Então, para que assim, você não fique. Assim, não sei se vocês entenderam exatamente, mas assim, você simplesmente. O like te gera steams, assim como a produção de conteúdo gera steams. Para você não ficar dando like em todas as coisas, o seu poder de votar em conteúdo decai com o tempo, né? Então isso faz com que a curadoria seja realmente bem feita, porque você só vai dar like em um conteúdo que você considera muito bom, porque você vai receber de volta o like, você vai receber a recompensa daquele conteúdo que você votou, basicamente, né? Vou mostrar ele para vocês depois, acho que vai ficar mais fácil. Aqui é mais ou menos. Bom, vamos aqui direto, vai para a apresentação da plataforma. Vou parar aqui e vou fazer um de. Cadê? Aqui, sure. Beleza. Vamos ver se vocês estão vendo certinho. Tá. Essa aqui, só para mostrar para vocês, é a plataforma da Politeia, né? É onde existem as propostas que os usuários votam então assim, eu acho que deve acontecer isso, ou eu acho que deve acontecer aquilo outro, né? Então aqui basicamente onde a situação, aqui em cima você consegue ver abandonadas, e basicamente é isso, a comunidade vai votando, vai comentando, vai vendo o que acham ou não tem feitas em relação à plataforma. Então, que eu tava falando pra vocês do Steam, ela é desse jeito, assim, tipo, gente, no Steam, ela tem inúmeras apps, né? Então, basicamente, esse aqui é o meu feed. Aqui tem, tipo, todos os posts da comunidade. Quando eu voto, então, eu clico aqui para falar, gostei desse conteúdo, beleza? Eu dou um upvote nele. E aí aqui, por exemplo, eu consigo mostrar, então, qual é a recompensa, né? Basicamente, esse post ganhou $23 por ele, né? Aí aqui, se eu clicar aqui, eu consigo ver informações sobre esse pagamento.
E se eu não gosto do conteúdo, eu posso clicar nesse downvote. Downvote é como se fosse uma flag. Então eu falo assim, não, esse conteúdo é ofensivo, é um discurso de ódio que eu não gosto. Eu dou um downvote, mando downvote. Se muitas pessoas derem essa flag no conteúdo, o conteúdo fica invisível. O blockchain é imutável, então esse conteúdo não vai ser apagado de fato, mas ele se torna invisível. Então, assim, é a própria comunidade que vai dizer quais tipos de conteúdos são relevantes e quais tipos de conteúdos não são relevantes. Isso aqui é mais ou menos assim que funciona. Aqui eu consigo ver o feed só das pessoas com quem eu sigo, basicamente. O meu perfil é esse. Faz um tempinho que eu não escrevo, vocês podem ver, tipo 2 anos. Mas aí aqui eu consigo ver, aqui as pessoas votam ou não. Eu só recebo recompensa por 7 dias, assim, né? Não é infinitamente. Aí aqui, bom, vocês conseguem ver quanto eu tenho, quanto eu não tenho de valor na minha wallet. Essa informação é pública, né? Então, assim, sei lá, vocês podem ver aqui quanto eu tenho, enquanto eu tenho em cada um dos tokens, basicamente. Aí aqui é onde acontece esse processo de votação. Então eu vou falar assim, eu quero votar nessa ou nessa. Você consegue ver tudo que elas fazem, né? Então é bem simples, é basicamente dar um clique para participar do processo de votação e de consenso dessa blockchain específica. É super acessível para todos os usuários. Aqui eu consigo ver todas as propostas, né? Só para mostrar para vocês. Então vocês viriam aqui, e aqui tem isso, assim, votar, ver quais são as propostas que estão valendo, que vocês conseguem ver todos os papers de todas as coisas. É bem simples, assim, é uma rede social super, super de boa. Essa aqui é o DTube, que é basicamente a aplicação YouTube dessa blockchain. É super parecido com a interface do YouTube, assim, nível de usabilidade é super bom. É a mesma coisa também, os usuários votam em cada uma delas, se você entrar aqui, você consegue ver basicamente quanto cada uma dessas pessoas ganharam, né, em relação a esses vídeos dela. Esse aqui é o wallet. Esse aqui, por exemplo, é um que é tipo como se fosse um Instagram, assim. Então, esse aqui é só para mostrar para vocês, basicamente, como... Ixi, bom, falaram que o áudio não tá bom, que tá travando. Mas meu tempo tá acabando aqui. Aí é só para mostrar para vocês, assim, que basicamente grande parte dos problemas que a gente tem hoje em relação às redes sociais, esse mecanismo de busca, já foram resolvidos, assim, em algum sentido a gente só não tem muito usuários ainda que entendem. Eu acho que uma das maiores dificuldades é a questão da segurança e das chaves privadas. Então, assim, se você perder a sua chave privada ou a sua senha dentro dessas blockchains, você perde o acesso a elas e perde todo o dinheiro que está dentro delas. Então, você ainda tem esse processo de mudança de paradigma em relação à cibersegurança, mas ela é bem interessante em como resolvem esses problemas, né? Então tá, vamos para algumas das perguntas aqui. Por que há uma resistência e insegurança para usar a criptomoedas? Você acha que isso me é válido? Bom, eu acho que tudo que é novo requer um cuidado, né? É bem fácil de você não usar certo. Assim, as criptomoedas são super seguras, mas elas não são resistentes ao erro das pessoas, digamos assim, né? Então, assim, se você perder a sua chave privada, você não vai ter mais acesso. Então, esse seria um medo, acho que válido, assim, que existe para as pessoas. Mas eu acho que, assim, todo mundo devia tentar, entendeu? Assim, entra lá, faz um cadastro, vê como que funciona, testa umas usabilidades, faz coisas que você, tudo bem, se você perder também, não teria um grande problema, assim. Então, é um medo válido em algum sentido, mas eu acho que vale a pena ser aventureiro e explorar um pouco isso. Que dicas você dá para pessoas conservadoras que têm muito medo de começar criptomoedas? Cara, eu acho que é isso, assim, testar, sabe? Eu acho que vocês podem começar baixando, tem uma carteira que chama Electrum. Entra no site que chama bitcoin.org, que ele é mantido pelos desenvolvedores do Bitcoin, por exemplo. Acho que é sempre bom começar com Bitcoin. E aí você vai entrar lá, eles vão dar umas dicas de como acessar cada uma das carteiras, baixa, testa, envia um pouquinho. Tipo, eu acho que as pessoas que são principalmente conservadoras deveriam experimentar a tecnologia e ver como elas conseguem manejar as coisas, e aí com o tempo você vai aprendendo e vai aumentando o seu investimento e vai entendendo como o mercado funciona, mas como qualquer coisa que é muito nova, assim, é sempre bom, acho que devagarzinho e testando as coisas e buscando fontes confiáveis para isso. Basicamente, o tempo está acabando. Qual a sua opinião sobre a criptomoeda não ser democrática e acessível para todos? Bom, eu acho que esse é um problema, é uma questão controversa, né? Porque em nível de tecnologia ela foi desenvolvida
para ser acessível a todas as pessoas e assim, todo mundo pode em algum sentido comprar, existem formas no mundo inteiro de você ter acesso a essas criptomoedas, mas, por exemplo, é um mercado que tem poucas mulheres, é um mercado com alguns problemas. Então, eu acho que, como tudo é uma coisa revolucionária, mas que depende muito de como as pessoas usam ele para que esse potencial revolucionário de fato seja atingido ou não, né? Então, eu acho que, assim, por exemplo, isso, a Decred foi uma a Bitcoin tem esse problema que poucas pessoas conseguem participar da governança. Beleza, vamos resolver esse problema. E aí sugeriu uma solução. Então, acho que é bem interessante que o próprio sistema vai lidando com seus problemas e vai resolvendo pouco a pouco cada um deles, assim, de jeitos revolucionários ou de jeitos que dão muito errado, mas vão lidando com esses problemas, assim. Eu acho que deu meu tempo. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Acabou. Bom, é isso. Obrigada. Até mais.